Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos comentar sobre o fim do mundo, sobre a última geração, sobre o Apocalipse, sobre o sangue dourado, o sangue azul. Nós iremos falar das gerações anteriores e principalmente, será que a humanidade hoje é a última geração? Será que nós, como seres humanos, nós somos os últimos? Ou será que virá mais gerações aí a seguir? Então hoje nós vamos usar uma profecia que faz menção em referência às gerações humanas, tanto em estatura quanto em longevidade, e você vai entender que a coisa faz total sentido. E porque é o meu pensamento, o meu ponto de vista, não somos a última geração, mas sim a penúltima geração. Então haverá uma geração que vai nos suceder e essa geração estará profundamente ligada ao sistema a tal ponto que nem mesmo desejarão, nem mesmo conseguirão alcançar a morte, porque o sistema vai controlar a vida de todos eles. Não acredito que seja na nossa geração, eu vou explicar isso aqui a fundo. Mas de antemão eu peço para você uma coisa: verifica se você está inscrito nesse canal. Esse já é o 5º vídeo que eu publico com a temática desse assunto. Já publicamos sobre o plasma, sobre o sol negro, a inversão magnética. Verifica se você está inscrito. Uma coisa que você faz que me ajuda muito é deixar o seu like. Então passa um minutinho aqui embaixo aqui, deixa o seu like. Isso vai ajudar demais a impulsionar esse projeto. E também compartilhe nas redes sociais, com seus familiares. Esse é um tipo de vídeo que quanto mais você compartilha, não só me ajuda, mas também ajuda as pessoas a adquirirem conhecimento, tá? E claro, quem quiser conhecer meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aprender a desatar as amarras do sistema, é o primeiro link aqui embaixo na descrição. Você vai conhecer o meu trabalho e tem uns estudos de casos dos alunos que tiveram sucesso aqui embaixo, tá bom? Aí você confere também. Pois bem, por que nós não somos a última geração? Por que existe uma geração que está acima da nossa? Ponto número 1. Eu preciso falar alguma coisa para vocês aqui. Primeiro, existe uma profecia que é falada sobre os 120 jubileus. E essa profecia dos 120 jubileus, ela casa com o ano 6000, onde disse que onde tudo começa é onde tudo termina. Então existe uma profecia, até mesmo do profeta Isaías, de profetas anteriores, que diziam que o mundo iria chegar no seu fim no ano 6000. E aí muitas das pessoas fizeram as contas. Inclusive eu até tenho essas contas comigo aqui, e muitos matemáticos fizeram a conta e constatou-se que nós estávamos no ano de 5997, por exemplo, né, com uma margem de erro de 15 anos. E que praticamente ao chegar no ano 6000, daria-se início aos 120 jubileus e a profecia do Armagedon, que é onde começa o Apocalipse. Pois bem, essa profecia não está errada. O que está errado nessa profecia é a data. Porque qual garantia que nós temos que nós de fato estamos no ano 2000? Pois, se você for analisar a história de Tartária, e Tartária não estava muito longe da gente não, pessoal. Tartária estava no ano 700 depois de Cristo. Não passou 1300 anos de nós para Tartária, passou no máximo 200 anos. Então, de Tartária para cá, Tartária, olha, a civilização de Tartária, que foi um império muito forte, onde os seres humanos tinham 4 metros de altura, 6 metros, às vezes 8 metros de altura. Você via aquelas portas gigantes na Europa, com trincas lá em cima. Você fala, pô, por que alguém construiria uma casa gigante, construiria um prédio gigante? Né? Umas coisas que não fazem sentido, né? Umas arquiteturas que não fazem sentido hoje em dia. Pois bem, tudo isso fazia menção e referência ao povo de Tartária. O povo de Tartária, eles viveram unanimemente, eles viveram 500 anos. 500 anos de prosperidade, que foi o povo de Tartária. O que fez o povo de Tartária ir para o ralo foi a sua própria tecnologia. Foi a sua própria tecnologia. O que aconteceu foi que num belo dia, a civilização de Tartária ela afundou na Europa inteira. O fenômeno de liquefação aconteceu e a Europa ela abaixou de vez
E praticamente todo mundo que vivia na civilização de Tartária foi para o ralo. Mas isso tem um propósito, isso tem um propósito. A civilização de Tartária, apesar de ser uma civilização estritamente tecnológica, não se voltou para Deus, mas sim ao diabo e à criação do diabo. Então era um povo que era profundamente pagão, ao qual nós estamos caminhando para as mesmas coisas. E aí, basicamente, ocorreu a inversão e não sobrou ninguém. Eu até acredito que no momento da inversão, se tiver alguém do bem, eu acredito que até ocorre uma intervenção divina a qual os anjos os levam para longe, ou talvez os anjos fazem a colheita da alma dessas pessoas para o céu, alguma coisa desse gênero. Mas fato é, não sobrou ninguém para contar a história. Todos eles sumiram. O povo de Tartária, assim, sumiu de uma vez. Parece que foi uma bomba que jogaram e que só afetou os seres humanos. E todos os seres humanos viraram pó. Foi uma coisa mais ou menos desse nível. Sumiu todo mundo. E aí nós temos registros da civilização de Tartária, nós temos resquícios dessa civilização, portas gigantes, mas infelizmente, como esse povo deixou de existir, é um mito. É um mito. Né? Porque foi um continente inteiro que do dia para a noite sumiu, as pessoas desapareceram. Como se realmente fosse um arrebatamento, alguma coisa desse gênero. Só que eu acredito que foi alguma arma tecnológica que foi direcionada às pessoas. Inclusive, eu não posso falar muito aqui, mas hoje em dia o governo ele tem um controle da pessoa. Dependendo da pessoa, ele pode apertar um botão e a pessoa ir para o ralo. Isso se a pessoa concordar com tudo que o governo faz. Eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas aquela pessoa que confia demais no governo, né, o sistema tem a capacidade de tirar a vida dessa pessoa com apertar de um botão. Eu não vou poder falar muita coisa aqui, eu nem quero falar para não aprofundar em coisas aqui que não se devem falar, tá? Mas basicamente o povo de Tartária sumiu. E aí, a civilização de Tartária era datada do ano 700 depois de Cristo. Então assim, pensa um pouco, se a civilização de Tartária era datada de 700 depois de Cristo e passou mais ou menos uns 200 anos, passou mais ou menos uns 150 anos da civilização de Tartária para a nossa civilização, o último registro do povo de Tartária foi no ano de 1820. Então pensa um pouco, de 1820 para agora, o quê? 202 anos. 202 anos mais 700 dá o quê? Dá 900 anos, 902 anos. Então, para chegar na profecia do Armagedon, nós precisaríamos de mais 1100 anos para isso acontecer. Se nós considerarmos o calendário de Tartária. Se nós considerarmos o calendário de Tartária, baseado, porque o povo, a civilização de Tartária também fazia. Essa é o grande X da questão. Eles reconheciam Jesus Cristo como Criador e eles catalogavam o calendário deles baseado na vinda de Jesus à Terra. Então, você vê muitos relógios antigos de Tartária sempre fazendo menção e referência a uma data que vem sempre depois de Jesus. Depois de Jesus. Né? Por exemplo, os equipamentos antigos que produziam energia elétrica, você vê assim, datado 600 e tantos anos após Jesus. After Christus. Só que na linguagem deles. Então, você vê nitidamente ali que para chegar no ano 2000 que nós estamos, é muita coisa. Então, só na questão da idade, já gera um limbo. Por quê? Porque nós não sabemos a idade que nós estamos. Não existe uma garantia conclusiva que nós estamos chegando no ano 6000. Não existe essa garantia. Você pode... O período renascentista, o período da Idade Média, basicamente foi um período conturbado, que apesar de grandes eventos, não é um período que você não consegue contar. Você não consegue falar assim, isso aqui de tantos anos. Não dá para contar. Mesmo que você pegue, o rei Felipe nasceu num ano tal, o rei nasceu num ano tal. Chega uma certa data que tem um buraco gigante que ninguém consegue preencher. Então, por exemplo, até o ano de 1600, pelo período renascentista, 1500, 1600, você consegue preencher. Atrás de 1500 não dá. Por exemplo, o Brasil foi descoberto no ano 500, né? Há 500 anos atrás.
Então nós estaremos no ano 2000, o Brasil foi descoberto no ano 1500. O que aconteceu com a Terra no ano 1400, 1300? Não tem livro, não tem referência, não tem nenhuma referência. O período medieval, tudo aconteceu após a descoberta do Brasil, após 500 anos. Então nós não temos referência do ano 1400, 1300, 1200, 1100. Não temos referência. A gente tem referência, existe um buraco muito grande. Né? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar as evidências. As evidências apontam que nós não estamos tão longe como a gente imagina. Então, a profecia dos 120 jubileus, do Armagedon, olha, essa profecia, ainda que possa ser real, a data não cruza com a data que nós vivemos. Então, a questão da data do fim do mundo não cruza. E se considerarmos a visão do profeta Daniel para o rei de Nabucodonosor, que o rei de Nabucodonosor ele tinha o mesmo sonho todas as noites. E aí o profeta Daniel pediu a Deus entendimento para que pudesse decifrar, né, o sonho do rei. E aí nós temos a estátua de Nabucodonosor, que consiste em ouro, prata, bronze, ferro e ferro com barro, a qual eu vou explicar aqui para vocês. E vai fazer todo sentido, porque essa aula que eu preparei para vocês é uma aula que vai ter, acho que por volta dos seus 30, 40 minutos, porque ela começa com a estátua e nós vamos passar para a linhagem sanguínea, para você poder entender o RH nulo, o sangue dourado, o sangue azul, o sangue prata. Então nós vamos começar a falar sobre isso. Primeira coisa que eu acho que é importante, tá? A gente falar, olha aqui, ó, deuses mesopotâmicos. Eu preciso mesopotâmicos. Eu preciso só mostrar para vocês uma coisa. Eles já faziam o processo de hibridização de seres humanos há milênios atrás. Eu quero só mostrar uma imagem para que vocês tenham a plena certeza. Ó, eles já faziam. Isso aqui é uma árvore genealógica do DNA humano. E nós estamos vendo o povo da Mesopotâmia, né, assim como tem os egípcios, trabalhando em cima da hibridização do DNA humano. Então essa aqui é um hieroglifo, né, que foi lapidado em pedra, um registro histórico nos mostrando claramente que tanto os anjos caídos quanto os reis do passado alteravam massivamente o DNA humano. Então o nosso DNA ele já é adulterado. A gente tem que colocar isso aqui em evidência. Partindo do ponto que você entende que o DNA humano, outra imagem mostrando, ó, o DNA humano ele foi hibridizado, então basicamente é o seguinte, eles estão mexendo no DNA humano, fica fácil de você entender que isso aqui faz menção e referência aos seres humanos. Deus, quando criou os seres humanos, criou o homem à sua imagem e semelhança, e os anjos já eram a imagem e semelhança de Deus, assim como a Bíblia nos ensina. Os anjos, eles têm por volta de 60 metros de altura. Adão tinha 60 metros de altura. Eva tinha 60 metros de altura. Então, praticamente, o ser humano, quando foi criado, ele foi criado numa escala de igual para igual com os anjos. De igual para igual, numa escala de pleno poder, com serafins, ofanins. E a maioria dos anjos, inclusive os querubins, eles têm 60 metros. Salvo né, os sentinelas, que têm 3.000 metros de altura, que são os anjos de guerra de Deus. Um dia eu posso detalhar sobre a função de cada um deles, mas basicamente a função deles é proteger e atacar. Então se a ordem foi dada, no tempo que segura um sentinela, é um poder ilimitado. Tá? Mas basicamente é o seguinte, a maioria dos anjos, querubins, serafins são reptilianos, tá? Com asas. São répteis com asas, tá? Então, serafins, ofanins, querubins, entre outros anjos, tá? Todos eles têm 60 metros de altura e o corpo deles é um corpo celestial. E aí o ser humano foi criado nessa referência. Quando se criou os seres humanos, a altura dos seres humanos era a altura dos anjos, 60 metros. Tanto que na visão que teve um profeta na Bíblia, eu esqueci o nome, que ele pegou uma vara de ouro. Eu vou lembrar o nome dele, depois você pode jogar no Google. Ele pegou uma vara de ouro e ele mediu a Nova Jerusalém.
E quando ele mediu a Nova Jerusalém, ele chegou à conclusão que existia um muro de 60 metros de altura, que coincidia com a altura dos anjos, 60 metros de altura. Então, assim, você já vê na própria Bíblia falando que os anjos têm 60 metros de altura. Os seres humanos tinham 60 metros, só que aí eles foram decaindo. Foi ocorrendo o processo de hibridização humana. Então, nós começamos os seres humanos com ouro. Nós começamos com sangue dourado, com o famoso RH nulo. O ser humano, quando ele começou, ele nem experimentava a morte. Então, por exemplo, nós temos hoje o cobre coloidal, a prata coloidal e o ouro coloidal. Se você analisar, o cobre coloidal ele é um antibactericida muito forte. Inclusive, eles usam no hospital maçanetas de cobre para que as bactérias não se proliferem. Então, por exemplo, o cara fez uma cirurgia, né? Aí ele vai abrir a porta. As portas não são todos os hospitais, mas os hospitais top de linha, as ferramentas as maçanetas são de cobre. Então muitos dos utensílios são de cobre, porque o cobre ele é antibactericida, tá? E aí, muitas vezes, né, apesar do aço inoxidável ser utilizado, né, em meio à cirurgia, a prata sempre foi o composto principal. Então, a prata coloidal é considerado um dos, para mim é o melhor, um dos maiores antibactericidas do mundo, né, antifungicida. Então, assim, a prata é considerada, estou dizendo que ela é considerada. E o ouro coloidal, ele está acima do cobre, da prata. O ouro coloidal, ele não só tem a capacidade de antibactericida, antifungicida, como ele rejuvenesce, não deixa você envelhecer, e ele tem a capacidade de reconstruir o seu próprio DNA. Então, o ouro, quanto mais ouro você ingere, mais jovem você fica e mais viril você fica. Só que você não pode pegar uma barra de ouro e comer. Primeiro, que é estritamente caro. E segundo, que basicamente vai dar uma indigestão. O seu corpo não está preparado para isso. E aí, o que os poderosos fazem? O que os poderosos fazem? Por exemplo, salt bake. Eles vão lá, fazem uma carne e colocam folhas de ouro em cima da carne. Aí você está comendo ali 2, 3 gramas de ouro. Aí o corpo absorve aquele ouro facilmente, porque aquilo ali é uma folha de ouro que foi preparada para digestão no estômago humano. Então você consegue digerir aquele ouro e ele faz bem para a saúde. Então, por exemplo, você pega restaurantes em Dubai, daquele salt bake que fica jogando sal grosso assim, o cara fica oferecendo carne de ouro. Uma carne de ouro ali, 60 mil reais. Por quê? Porque basicamente aquele ouro foi preparado para a digestão. Aí o cara come aquela carne e o ouro faz bem para a saúde. Então, o ser humano, nós temos 0,2 gramas de ouro. Cada ser humano que nasceu na Terra tem em si 0,2 gramas de ouro. É a última coisa que sobrou da gente dos resquícios do passado. O nosso sangue, no passado, quando foi criado por Deus, era o sangue dourado. Então nós não envelhecíamos, a gente tinha uma alta... O ouro ele é muito mais condutor elétrico do que o ferro. E ele não oxida. Então o que nos envelhece é a oxidação. O nosso sangue é como se fosse o nosso próprio veneno. Porque a oxidação do ferro, que é combatida pelo nosso próprio corpo, que nos envelhece. Então o ferro ele é um condutor muito ruim. Ele é um condutor elétrico básico. Né? Não é um condutor como o cobre, não é um condutor como o ouro. Mas serve, né? Serve. A gente... somos seres humanos limitados. Então, no passado, o ser humano tinha em sua composição o ouro. Aí você vai dizer, cara, eu acho que você está exagerando. Eu acho que você está exagerando. Então, olha só, essa aqui são algumas imagens. Ó. Isso aqui é o sangue dourado. É o sangue dourado de pessoas as quais, de alguma maneira milagrosa, né, conseguiram manter o sangue da maneira que Deus fez. Então, os seres humanos deveriam apresentar esse sangue aqui. Deveriam apresentar segundo a genealogia e cosmologia de Deus. Tá? E esse sangue aqui, ele tem benefícios. Acho que no mundo só existem 60 pessoas que têm esse tipo de sangue. No Brasil só tem 2 mulheres que têm esse tipo. E é um sangue tão raro que ele cura um monte de coisa. Então as pessoas sabem
que ele tem um efeito curativo muito grande, né? Esse sangue qualquer pessoa pode receber, mas quem tem esse sangue não pode receber sangues diferentes, mas qualquer pessoa pode receber esse sangue e ele tem um efeito curativo muito grande. Então no mercado os caras sabem disso, tanto que as pessoas têm que ser escondidas a identidade delas por causa desse sangue. E aí nós temos esse sangue que faz referência ao sangue dourado, que era de pessoas do passado. É claro que esse sangue ele não tem ouro em abundância como tinha no passado. É apenas ele é um RH, ele tem um RH nulo, ele não sofreu mutação. Lembra que os seres humanos sofreram um processo de hibridização humana, né? Deixa eu voltar a imagem aqui. Os seres humanos sofreram um processo de hibridização humana e foram modificando o sangue humano. E quem tem esse sangue aqui não ocorreu modificação. Então o sangue é o mesmo, só que tem pouco ouro na corrente sanguínea. Tem pouco ouro na corrente sanguínea. Então esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. Pois bem, então quando se fala na estátua de Nabucodonosor que a cabeça ela começa na parte mais nobre do corpo, que é a cabeça, aí você começa a pegar os impérios, né? Tipo assim, o pessoal adora pegar referência de impérios. Por exemplo, conforme vai avançando, né, as estátuas, vai acontecendo os impérios. As pessoas, elas já têm noção. As pessoas já têm noção que existe uma ordem cronológica na estátua de Nabucodonosor. As pessoas já têm noção. Tanto é que começa em 600 antes de Cristo e vai até depois de Cristo, 1000 anos depois. Então as pessoas têm noção que a cabeça do império ela faz referência a 1400 anos atrás e o Reino de Ferro faz referência a 400 anos atrás. Então todo mundo sabe que existe uma data, existe uma referência ali. Então se as pessoas já têm noção que o ouro faz referência ao Império Antigo, um dos primeiros impérios, e o ferro e barro faz referência aos impérios finais. Então existe um cronograma de tempo onde na cabeça começa e no ferro termina. Você já consegue entender que quando começou os seres humanos, nós tínhamos o sangue de ouro. Só que aí veio o processo de hibridização, anjos caídos, veio o dilúvio, veio toda aquela lambança que a gente conhece, e nós passamos, através da modificação genética, a apresentar um sangue de prata. Só que esse sangue de prata, um sangue platinado, era um sangue altamente condutor elétrico, tá? Mas já era déficit, já tinha um déficit em comparação ao corpo original. Então, por exemplo, quando Adão e Eva eles caem na terra, eles são expulsos do Jardim do Éden, ali já começa a degeneração do corpo humano. Já começa a degeneração. E a partir daquele momento ali, vem o dilúvio, e após o dilúvio, existe uma nova reestrutura do corpo humano. Então Deus reestruturou o corpo humano na queda do Jardim do Éden, tanto que Deus disse, fez-se túnicas de peles, né, para Adão e Eva. Por quê? Fez-se um novo corpo. Então, naquele momento que Adão e Eva saíram do Jardim do Éden, eles já perderam o corpo deles celestial. Né? Só não sabemos se manteve o ouro no sangue ou se já pulou para o sangue de prata. Aí nós não sabemos. Depois veio o dilúvio, e através do dilúvio, a gente sabe que limitou-se a expectativa de vida dos seres humanos, não era 120 anos, tá? A expectativa de vida. Isso aí foi adulterado na Bíblia. Alguém chegou lá e colocou 120 anos. Após o dilúvio, a expectativa de vida era de 800 anos. Então, após o dilúvio, assim, meu espírito não contenderá com o ser humano mais de 800 anos. Só que aí eles vão adequando. Conforme vai avançando a civilização, eles vão lá na Bíblia e alteram. A próxima geração só vai viver até 60 anos. Então o que eles vão fazer? Por causa da malignidade do ser humano, meu espírito não considera coisa de 60 anos. Então eles só vão reduzindo. Para quê? Para poder fingir que todo mundo era igual no passado. Não era, tá? Não era. Então nós tivemos sangue dourado, o sangue de prata e o sangue de bronze, tá? Agora, o que seria esse sangue, por exemplo, esse sangue azul, né? Que seria, aqui não mostra tanto, né? Mas, por exemplo, o sangue de bronze, o que seria?
seria cobre. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. O sangue azul, olha só. Deixa eu pegar aqui para vocês terem ideia, tá? Aqui, ó, a questão dos seres humanos, ele tem 2 gramas de ouro, né? Deixa eu mostrar aqui. O corpo humano tem 2 gramas de ouro, né? Os seres humanos. Aqui são os sangues raros, né? No mundo mesmo só tem 50 pessoas com isso. E aqui as irmãs brasileiras que têm o sangue dourado são raríssimos, tá? Que é o famoso RH nulo, tá? Não sofre nenhum tipo de alteração. Só que aí eu quero pegar aqui para vocês o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, ó, os caranguejos, ó, o sangue azul que salva milhões de vidas todos os anos, né? Que eu já falei sobre essa matéria aqui. Esses caranguejos, eles têm um poder, o sangue deles tem uma alta capacidade de cura, assim, astronômica, vocês não têm ideia. Então a medicina convencional utiliza o sangue desses caranguejos para curar doenças. Então, basicamente, esse sangue azul ele é utilizado. Agora, por que ele é tão poderoso assim? Aí a gente começa a estudar a história deles. Inclusive é caro, ó. Um pote daquele ali custa $15.000. Né? Olha só, um pote, apenas um pote para tratamento, $15.000. Então, é muito caro. Ó, você vê que todos os anos, cerca de 500 mil de caranguejos ferradura do Atlântico são capturados para uso biomédico, de acordo com a Comissão de Pesca de Marinha nos estados do Atlântico. Então, olha que coisa bizarra. Os caras eles têm uma empresa só para ficar isso aqui. E por que ele é azul? A cor azul vem do cobre, presente no sangue do animal. No sangue humano, os átomos de ferro empenham a mesma função, gerando a cor vermelha. Então, o que faz a coloração do nosso sangue ser vermelho é a composição de ferro que está dentro do nosso sangue. Se nós tivéssemos cobre dentro do nosso sangue ao invés de ferro, nosso sangue seria azul. Se a gente tivesse uma outra composição como ouro, seria dourado. Você consegue entender? O que faz o nosso sangue ser vermelho. E por que o nosso sangue é vermelho? Aí entra uma outra questão. A oxidação do ferro que faz com que o nosso sangue seja vermelho. Aí, para piorar a história, não é o ferro não tem cor vermelha. A oxidação. Se você submeter o ferro à água, o nosso sangue tem água, e submeter o ferro ao oxigênio, o nosso sangue tem oxigênio, se você submeter, ele começa a oxidar. E essa oxidação é avermelhada. Então o nosso sangue ele é vermelho devido à oxidação do ferro. Parabéns, agora você está começando a entender a história aí, tá? E aí, olha que coisa, o sangue desses caranguejos, eles são azuis porque contém aí cobre no sangue. E esse cobre, ele tem um alto índice de cura bactericida. Se tu pegar o cobre coloidal, que tem o mesmo princípio desse caranguejo aqui. O que é o cobre coloidal? Você faz um processo de eletrólise, coloca 2 pepitas de cobre e começa a fazer um processo de eletrólise. Você vai limpando as pepitas, vai mensurando, usa um medidor de ppm e você consegue produzir cobre coloidal. Aí o cobre coloidal, ele é antibactericida, benéfico para a saúde. Né? E ele não chega a ser isso aí é muito mais forte que o cobre. Isso aí tem uma concentração muito mais forte. O cobre coloidal ele tem partículas por milhão, ppm, então é uma partícula, 20 partículas por milhão. Então é uma coisa bem pequenininha. Isso aí não, isso aí é uma alta dose e concentração. E você pega o cobre coloidal e ele cura, cura doença, bactéria, tudo. Então você vê o cobre coloidal. Nós não estamos falando do prata. A prata coloidal ela ainda está acima do cobre. E o ouro coloidal ainda está acima da prata. Então eu estou te dizendo que isso aí que a gente está vendo já faz referência. Então nós temos um ponto aqui, tá? Do sangue azul. Por isso que os seres humanos tinham, né, sangue azul. Então no caso aqui, ó, nós tínhamos sangue dourado. Depois nós viemos para o sangue azul, o sangue de prata, o sangue azul. Que aqui tem a prata, depois o sangue azul aqui, ó, que vem na vestes aqui de Nabucodonosor, tá? Que é aqui, onde aqui é bronze, eu acredito que seja cobre, tá? Aí depois nós tivemos o ferro. Então, olha quantas gerações que estão se passando. Peço perdão, tá? Olha quantas gerações estão se passando. Nós tivemos uma geração cujas pessoas tinham uma estatura. E repare, a cabeça de Nabucodonosor representa a altura de cada geração. Então, o ouro é a altura principal. Seres humanos com sangue de ouro e seres humanos com 60 metros de altura. Aí, de repente, agora nós estamos à altura do ombro. Aí tem um sangue de prata, né?
e simplesmente a altura de prata, que a altura está ali já, a altura dos seres humanos já caiu. Por exemplo, acho que Noé tinha, não, se não me falha a memória, acho que Noé tinha por volta aí dos seus 10 metros, 12 metros, e os pais de Noé tinham 18 metros. Então aqui já caiu de 60 para 18, para 20 metros. Depois nós viemos para o bronze, que é os 9 metros, né? Que é o sangue de cobre. Aí 9 metros, 8 metros. Aí nós pegamos o ferro, né? Que é essa transição, onde basicamente nós saímos de uma altura de 8 metros para 6 metros, 4 metros, e hoje nós estamos aí uma expectativa de altura de 2 metros. Então nós decaímos do cobre para o ferro. E aí ainda tem mais uma próxima geração. Você está percebendo? Então agora ainda tem mais uma geração. Ah, mas o ferro misturado com barro. Muitas pessoas vão falar o seguinte. Eu vou explicar sobre o carbono, tá? Muitas pessoas vão falar o seguinte. O corpo humano, ele tem os mesmos compostos que a Terra, né? Os elementos químicos no corpo humano são os mesmos elementos da Terra. Se você pegar uma pá e pegar uma terra, você vai encontrar oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio e ferro. Isso numa pá de terra. E no corpo humano você vai encontrar as mesmas coisas. Correto. Até porque o ser humano foi feito do barro, tá? Corretíssimo isso aqui. Seres humanos é a mesma coisa que você tem. Só que aqui, nessa parte, não está falando do sangue da pessoa e nem da sua composição molecular. Se o cara tinha um sangue dourado, se a densidade óssea era maior. Nós nem falamos do silício, de seres, por exemplo, a uma altura maior, não dava para usar o osso humano. Não suportava o peso. Então, os seres eles eram diferentes, tá? E aí, a gente entra numa coisa que se chama Black Go, tá? Que é basicamente o seguinte, muita gente publica essa imagem. O que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse o sangue negro, tá? É como se fosse o sangue negro. Que sangue que é esse? É como se fosse, eles colocassem nano... Eu não posso falar muito aqui, né? Não posso falar mesmo. Mas é como se eles pegassem tecnologia, como se eles pegassem o grafeno, como se eles pegassem ferro, grafeno, todo tipo de amparo tecnológico e enfiassem, entuchassem isso no nosso sangue. E aí, o nosso sangue, que é vermelho, a última geração vai ter o sangue negro. Então, o sangue dos seres humanos da última geração... E por que vai ser assim? Porque eles querem nivelar o nosso sangue com esses seres aqui, ó. Perceba que os seres humanos... Perceba uma coisa. O olho dos seres humanos, essa parte que nos faz enxergar, você tem pessoas que têm um olho verde, o olho azul. Você tem pessoas que têm um olho castanho. O que é o olho castanho? É um processo de alteração genética. Não existe o olho castanho. O olho castanho é uma deficiência que eles colocaram, uma modificação no DNA humano, para deixar os nossos olhos castanhos. Porque o olho dos seres humanos era azul. Era azul. E aí existe um composto que coloca nos olhos uma alteração genética que faz com que nossos olhos sejam castanhos. Tanto é que pessoas que têm o olho castanho, elas conseguem voltar com os olhos azuis. Tem um processo que você faz, eu não vou te explicar, eu não trabalho com isso, mas você consegue voltar ao olho azul. Somente as pessoas que têm olho castanho. Por quê? Porque o olho castanho é como se tivesse uma camada espessa de alguma coisa que não deveria estar ali. Então, praticamente, as pessoas que têm olho castanho conseguem voltar a ter o olho azul. Então, o ser humano, o nosso olho não era nem para ser castanho. E aí, qual que é a ideia desses caras? É o quê? Que os nossos olhos sejam pretos. Esses caras, eles não querem deixar a gente com o olho azul, o olho laranja. Eles querem que os nossos olhos sejam pretos. Eles querem que todo mundo tenha o mesmo formato. Todo mundo tenha 1,5 m, 1,20 m. Todo mundo seja acinzentado e com sangue negro. Por quê? Porque através de pegar o DNA humano e fazer esse processo de hibridização, eles vão nos afastando de Deus. Pensa um pouco, você que tem 1,70 m e que tem sangue de ferro, imagina se você tivesse 60 metros de altura, sangue dourado, um QI absurdo. Por exemplo, eu vou fazer um vídeo depois detalhado sobre isso, eu já fiz um vídeo, mas eu posso fazer de novo, sobre o Thor. O que é o Thor?
Thor, ele é um cidadão a gente chama de Ágata, né? Mas é de Shambhala, que veio para a Terra e ficou trabalhando no exército americano 60 anos, secretamente. Né? O pessoal apelidou ele de Thor. Por quê? Falava 60 idiomas, tinha um QI medido de 400, uma expectativa de vida de mais de 600 anos, e o sangue dele não era vermelho, né? Era azul. Ah, que maravilha! Que maravilha! Então, você consegue ter uma pequena referência somente do sangue azul, mas no dourado. Então, o que acontece? O diabo, o capeta, ele tá o quê? O tempo todo alterando geneticamente o nosso DNA. Por quê? Meu avô tinha, sei lá, 1,95 m, meu bisavô tinha 2 metros. E eles estão alterando de tal maneira que a estatura humana vai caindo e vão tirando tudo que é parte importante do nosso DNA. Até que a gente vira esse Grey acinzentado aí. O plano deles é transformar a raça humana nessa desgraça, infelizmente, nesse negócio aí. Esse é o plano deles, deixar a gente igual esses seres aí, que não tem vida, não tem porra nenhuma. É isso que eles querem. Então a ideia deles é o quê? A próxima geração que virá, ela chegar próximo disso aí. Né? A próxima geração ser seres humanos, talvez, eu não posso confirmar, mas de 60 metros de altura, seres humanos desculpa, 60 metros de altura, 60 centímetros de altura, seres humanos talvez de 1 metro de altura, cujo sangue já é um sangue negro, igual eu falei com vocês, o famoso Black Gold, e que simplesmente não tem mais diferença, sejam esses seres assexuados, tá? Seres assexuados ainda por cima. Então, praticamente, essa é a ideia, destruir a criação divina, pegar um ser belo, a imagem e semelhança de Deus, e chegar no dia do julgamento com essa nhaca, com essa coisa colossal aí. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Então, infelizmente, por isso que Deus, olha só, num passe de mágica serão transformados. Aí você imagina, onde que está isso, né? Na Bíblia, na própria Bíblia. Deixa eu pegar aqui. Bíblia. Deixa eu ver. Aqui, ó. Tá aqui. Olha só. Eis que digo um mistério. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. Eis que digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por que Deus fala que tem que transformar os seres humanos? Porque o nosso DNA está corrompido. No momento, no abrir e fechar de olhos, aos sons da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Por que é incorruptível? Porque o nosso corpo humano ele é corrupto. O nosso corpo humano já é a marca da besta. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma coisa aqui, ó. Aqui, ó. O nosso corpo humano, ó, é de carbono. O corpo humano, 20% do corpo humano é carbono. Carbono é 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. 666. A estrutura molecular do carbono é uma pirâmide, como se fosse um olho tudo ver. Então o corpo humano já é feito para as trevas. O corpo humano já foi criado pro maligno. Então, quando Deus fala que a um passo a gente vai ser transformado, é porque praticamente nós precisamos de um novo corpo. Por isso que Deus fala, eis que faço novo todas as coisas. Jesus Cristo mesmo fala que nós herdaremos um novo corpo no céu. Toda vez Deus fala um novo corpo, Por quê? Porque basicamente esse corpo está adulterado. Você consegue perceber? Então, nós já estamos com o corpo hibridizado, tá? Inclusive teve uma aluna que me perguntou se a gente era a última geração, né? Eu estou respondendo aqui no vídeo que nós não somos a última geração e que praticamente nós somos da geração do ferro. Apesar do nosso corpo ser ferro com barro, a gente tem que lembrar o seguinte, o último sangue é o sangue negro, é o sangue que os seres humanos eles vão estar profundamente dependentes do sistema. Então, por exemplo, os seres humanos, eles não, ano após ano, o nível de testosterona cai, o nível de fertilidade dos seres humanos cai. Daqui a talvez 20 anos, os seres humanos sejam inférteis. Daqui a talvez 20 anos. Então, para gerar filhos, vai ter que ser naquelas máquinas que vão colocar ali um embrião. Então, vai chegar um momento que o ser humano ele vai depender da tecnologia para gerar filhos, ele vai depender da tecnologia para comer. Então, eles estão gerando essa nova geração
de pessoas de tal maneira que elas dependam da tecnologia para comer, para beber, para tudo. Então, assim, os homens desejaram a morte e não mais conseguirão por conta disso. Porque vai ter nanorobôs dentro da pessoa, né? E basicamente essa nova geração ela não consegue sobreviver sem a tecnologia. Ela não vai ter como questionar. Serão verdadeiros escravos, agonizantes. E vão desejar nunca ter nascido, mas infelizmente não podem fazer nada. Será essa geração. Então, basicamente, eu acredito que nós somos a penúltima. E da penúltima para a última, pode ser que demore 100 anos, pode ser que demore 400 anos. Porque se ocorre a inversão magnética, o planeta inteiro é erradicado, é destruído. E aí, o que vai acontecer? Vai ter que ter um processo de recolonização novamente. Só que aí, na hora de recolonizar, essa geração de ferro e barro não é uma geração que consegue sobreviver na natureza. Eles já vão ter que nascer já cativando o diabo. É isso que o diabo quer. A última geração que seja assim. Uma geração prostrada para o diabo. Então espero que esse vídeo mostre e faça referência para vocês do porquê nós não somos a última geração, nós somos a geração de ferro, e como que nós estamos perdendo, o fator decaimento, como que a gente foi perdendo simplesmente aí nosso potencial. Né? Espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. Quem quiser conhecer o meu trabalho, primeiro link aqui embaixo na descrição, você vai ter o meu contato pessoal, aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema. Também tem o testemunho dos alunos que tiveram sucesso, você vai ver o estudo de caso deles, tá? E eu recomendo que você aprenda até mesmo para você não depender aí desse governo maldito, tá bom? Bom, peço encarecidamente para deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com seus familiares e amigos, tá? Fique na paz.